Nunca imaginei que um joguinho de computador pudesse me assustar tanto. Tudo começou há uns 10 anos, quando eu era só um moleque. Eu e meu irmão mais velho adorávamos jogar juntos. Na real, era mais ele quem jogava, e eu ficava só olhando. Tipo um filme de terror. Um dia, achamos um jogo na internet chamado Fanny and Jamie. Parecia ser só mais um joguinho bobo, mas a gente nem fazia ideia do que estava por vir. A história era sobre uma menina que entrava num prédio mal assombrado. O irmão dela ia atrás para salvar, mas descobria que ela estava possuída. O jogador tinha que escolher as falas certas para libertar a garota. Meu irmão começou a jogar, e eu fiquei ali, grudado na tela. No começo parecia normal, mas quando chegou a parte em que o irmão, Jamie, falava com Fanny possuída, as coisas ficaram esquisitas. Meu irmão não conseguia acertar as falas. Toda vez que ele errava, rolava algo horrível. Fanny comia Jamie. E o barulho que ela fazia, caramba, era o som mais assustador que eu já tinha ouvido na vida. Parecia vir do fundo do inferno. Aquele rugido me deixou gelado. Eu não conseguia me mexer, só ficava olhando para a tela, vendo as imagens horríveis passarem na minha frente. Quando finalmente terminamos de jogar, eu estava tremendo. Tentei fingir que estava tudo bem, mas por dentro, eu sabia que aquele jogo tinha mexido comigo de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Naquela noite, deitado na cama, não conseguia parar de pensar no jogo. As imagens de Fanny possuída não saíam da minha cabeça. O som do rugido ecoava nos meus ouvidos. Eu sabia que aquela noite seria só o começo de muitas, sem dormir direito. Mal sabia eu que as coisas estranhas estavam só começando. E que aquele jogo inocente ia abrir uma porta para umas experiências que eu não ia conseguir explicar. Nos dias seguintes, os pesadelos começaram. Toda noite, eu sonhava com Fanny, seus olhos vazios me encarando no escuro. Às vezes, eu acordava suando frio, com a sensação de que alguém estava me olhando. Uma noite, algo ainda mais assustador aconteceu. Eu estava dormindo do lado do meu irmão, como sempre fazia. De repente, senti algo me batendo de leve. Parecia um travesseiro. Abri os olhos, assustado, meu coração batendo forte. Olhei em volta do quarto escuro, em pânico. Não tinha ninguém ali além do meu irmão, que continuava dormindo. Mas a sensação de que alguém tinha me tocado era tão real. Fiquei acordado o resto da noite, com medo de fechar os olhos. Durante o dia, as coisas não eram muito melhores. Eu via sombras pelo canto dos olhos, ouvia sussurros quando estava sozinho. Era como se o jogo tivesse aberto uma porta para algo que eu não entendia. Tentei falar com meu irmão sobre isso, mas ele só ria e dizia que era minha imaginação. Meus pais achavam que eu estava vendo muitos filmes de terror. Ninguém acreditava em mim. Uma tarde, decidido a provar que não estava maluco, fui procurar o jogo de novo no computador. Queria mostrar para todo mundo que Fanny e Jamie eram reais, que o jogo existia. Mas quando abri o navegador e procurei, não achei nada. Nem um rastro do jogo. Era como se ele tivesse sumido da internet. Tentei lembrar o nome do site, mas minha mente estava em branco. A frustração só aumentou meu medo. E se o jogo nunca tivesse existido? E se tudo fosse coisa da minha cabeça? Mas então, por que as coisas estranhas continuavam acontecendo? Os dias passaram, e aos poucos, as coisas foram voltando ao normal. Os pesadelos foram ficando menos frequentes, as sombras menos ameaçadoras. Mas a lembrança daquele jogo, do rosto possuído de Fanny, do rugido terrível, ficou grudada na minha mente. Anos se passaram, e eu cresci. Aos 23 anos, achei que tinha superado aquele medo de criança. Mas uma noite, navegando na internet, me peguei pensando em Fanny e Jamie. Será que agora, adulto, eu conseguiria achar o jogo? Com o coração batendo forte, comecei a procurar. Usei todos os termos de busca que consegui lembrar. Vasculhei fóruns antigos, sites de jogos flash, mas não achei nada. Nem uma menção, nem uma imagem. Era como se o jogo nunca tivesse existido. Aquela busca sem sucesso acordou velhos medos. E se o jogo fosse mais do que parecia? E se de algum jeito ele tivesse aberto uma porta para algo que não devia ser mexido? Inquieto com a falta de respostas, decidi compartilhar minha história online. Talvez alguém mais lembrasse de Fanny e Jamie. Talvez não tivesse sozinho nessa busca. Escrevi um textão, contando tudo o que conseguia lembrar sobre o jogo. O rugido de Fanny, as opções de fala, o medo que senti. Fiquei na dúvida antes de postar, me perguntando se as pessoas iam rir de mim. Mas precisava saber a verdade. Para minha surpresa, as respostas começaram a chegar. Algumas pessoas diziam que o post tinha dado arrepios nelas.
Outras juravam que também tinham jogado Fanny e Jamie, mas não conseguiam achar mais. Um comentário em particular chamou minha atenção. Era de um cara que dizia ser criador de jogos antigos. Ele escreveu que Fanny e Jamie fazia parte de uma série de jogos experimentais feitos para testar os limites da percepção humana. Segundo ele, o jogo usava sons e imagens escondidas para criar uma experiência de terror mais forte. O criador explicou que o jogo foi tirado da internet porque algumas pessoas tiveram reações muito fortes, como pesadelos intensos e alucinações. Exatamente o que tinha acontecido comigo. Essa revelação me deixou com sentimentos misturados. Por um lado, era um alívio saber que não tinha imaginado tudo. Por outro, era assustador pensar que um jogo podia ter tanto poder sobre a mente das pessoas. Nos dias seguintes, recebi mais mensagens. Pessoas contando experiências parecidas, não só com Fanny e Jamie, mas com outros jogos misteriosos que pareciam ter sumido da internet. Comecei a me perguntar quantos outros jogos como esse existiam por aí. Quantas outras pessoas tinham passado por coisas parecidas e ficado quietas, com medo de não serem acreditadas. Decidi transformar minha busca em algo maior. Criei um blog para juntar histórias de jogos perdidos e experiências inexplicáveis. Aos poucos, uma comunidade começou a se formar. Pessoas de todo o mundo contando suas histórias, apoiando umas às outras. Percebi que, mesmo que nunca achasse Fanny e Jamie de novo, tinha descoberto algo importante. Não estamos sozinhos nas nossas experiências estranhas. Às vezes, os medos da infância nos seguem até ficarmos adultos. Mas quando compartilhamos nossas histórias, elas perdem um pouco do poder sobre a gente. Hoje, olho para trás e vejo como aquele jogo mudou minha vida. Me fez questionar a realidade, me fez buscar respostas e, no fim, me conectou com pessoas que entendiam exatamente o que eu tinha passado. Ainda tenho arrepios quando penso no rugido de Fanny. Às vezes, em noites muito quietas, quase posso ouvi-lo de novo. Mas agora sei que não preciso enfrentar esse medo sozinho. E quem sabe um dia, Fanny e Jamie vão aparecer de novo, trazendo novas perguntas e mistérios para serem desvendados. Até lá, continuo minha busca. Não só por um jogo perdido, mas por conexões, por histórias compartilhadas. Porque no fim, é isso que nos ajuda a enfrentar nossos medos mais profundos. Saber que não estamos sozinhos no escuro. Então, não sei o quão assustador isso realmente é, mas definitivamente me deu arrepios. Essa história ela aconteceu há cerca de um ano. Eu, com 17 anos, e 2 amigos mais velhos decidimos ir ao Burger King procurar aqueles pedaços de frango apimentados. Como o Burger King perto de casa não tinha, fomos para outro um pouco mais longe. Chegando lá, notei algo estranho. A loja de bebidas ao lado do Burger King estava lotada, com uma fila enorme. Era noite, e eu nunca tinha visto tanta gente numa loja de bebidas assim. Enquanto eu olhava para a loja, vi um homem parado ao lado de uma van branca. Ele era branco, tinha cabelos longos e parecia ter uns 50 anos. O cara deve ter achado que eu estava olhando para ele, porque começou a acenar para a gente abrir a janela do carro. Eu estava no banco do passageiro. O homem disse que tinha umas coisas boas e perguntou se a gente queria. Meu amigo, sem pensar muito, perguntou quanto. O cara segurou uma pochete e falou: "Vem aqui ver." Nessa hora, senti aquele frio na barriga, como se algo estivesse errado. Meu amigo, tentando ser educado, disse ao homem que a gente ia pegar nossa comida primeiro e depois voltaria. Mas na verdade, não tínhamos planos de ficar por ali muito tempo. Enquanto passávamos pelo drive-thru, vi algo que me deixou ainda mais assustado. Havia 2 homens na frente da van. Eles tinham sorrisos estranhos no rosto, daqueles que a gente não esquece. Um deles era branco e tinha barba escura. Esses sorrisos me deram calafrios. Depois de pegar nossa comida, saímos do estacionamento do Burger King e entramos na rua. Estávamos aliviados por ter deixado aquela situação estranha para trás. Mas nossa tranquilidade não durou muito. De repente, ouvimos buzinas tocando sem parar atrás da gente. Quando olhei pelo espelho, vi faróis muito brilhantes. Era a mesma van branca. Eles estavam nos seguindo. Meu amigo que estava dirigindo ficou nervoso e começou a acelerar. A gente começou a fazer curva atrás de curva, tentando despistar a van. Nossos corações estavam batendo forte. Não sabíamos o que aqueles homens queriam, mas tínhamos certeza de que não era nada bom. Por sorte, depois de algumas voltas pela cidade, conseguimos perder a van de vista. Foi um alívio enorme quando percebemos que eles não estavam mais atrás da gente. Finalmente pudemos respirar um pouco mais tranquilos. Desde aquele dia, nunca mais voltei àquele Burger King.
Só de pensar naquele lugar, já fico com medo. E sempre que vejo uma van branca na rua, sinto um frio na barriga. A gente ficou pensando muito sobre o que poderia ter acontecido se eu tivesse saído do carro quando o homem chamou. Quais seriam as intenções deles? Por que nos seguiram daquele jeito? São perguntas que ficaram sem resposta. Essa experiência me ensinou a ser mais cuidadoso. Percebi que nem todo mundo tem boas intenções, mesmo em lugares que parecem seguros, como o estacionamento de uma lanchonete. Aprendi a confiar mais nos meus instintos. Quando algo parece errado, provavelmente está. Também fiquei pensando em como foi bom estar com meus amigos naquela hora. Se eu estivesse sozinho, talvez a história tivesse um final diferente. É importante ter pessoas em quem confiar por perto, especialmente em situações de perigo. Depois desse susto, eu e meus amigos ficamos um bom tempo conversando sobre o que aconteceu. A gente tentava entender por que aqueles homens agiram daquele jeito. Será que eles só queriam nos assustar? Ou tinham planos piores? Por algumas semanas, tive dificuldade para dormir. Toda vez que fechava os olhos, via aqueles sorrisos estranhos. O barulho das buzinas e o brilho dos faróis ficaram gravados na minha memória. Mas com o tempo, o medo foi diminuindo um pouco. Decidimos contar para outros amigos o que tinha acontecido. Muitos ficaram surpresos, pois aquele Burger King era um lugar que todo mundo costumava ir. Alguns até disseram que já tinham visto uma van branca parecida por ali. Isso nos fez pensar se aqueles homens faziam isso com frequência. Na escola, acabei contando para um professor em quem confiava. Ele ficou preocupado e sugeriu que a gente falasse com a polícia. No começo ficamos com medo de fazer isso. E se os homens descobrissem? Mas depois de pensar bastante, decidimos que era o certo a fazer. Fomos à delegacia e contamos tudo. O policial ouviu com atenção e disse que iam ficar de olho naquela área. Ele também nos deu algumas dicas de segurança, como sempre andar em grupo e evitar falar com estranhos à noite. Com o tempo, essa experiência mudou um pouco o jeito como a gente sai. Agora, sempre combinamos de ficar juntos e de avisar uns aos outros quando chegamos em casa. Também prestamos mais atenção nas pessoas e nos carros ao nosso redor. Às vezes, quando passo perto daquele Burger King, ainda sinto um arrepio. Mas sei que aquela noite me ensinou muito sobre como ser mais cuidadoso. Aprendi que é importante confiar nos nossos instintos e não ter medo de pedir ajuda quando algo parece errado. Hoje, quando conto essa história para outras pessoas, sempre digo para terem cuidado. O mundo pode ser perigoso às vezes, mas se ficarmos atentos e cuidarmos uns dos outros, podemos nos proteger melhor. Nunca mais vi aquela van branca ou aqueles homens. Espero que nunca mais os encontre. Mas se um dia isso acontecer, sei que vou agir de forma diferente. Vou chamar ajuda na hora e não vou hesitar em me afastar de situações suspeitas. Essa experiência me fez crescer um pouco. Percebi que nem todo mundo tem boas intenções, mas também vi como é importante ter amigos em quem confiar. No final das contas, foi assustador, mas me ensinou lições que vou levar para a vida toda. Eu trabalhava em um lugar bem diferente, um hotel para cães. Mas não era um hotel comum. Ele foi construído em cima de um antigo lixão. Isso já dava um ar meio esquisito ao local. Todos nós que fazíamos o turno da noite tínhamos histórias para contar. Parecia que coisas estranhas sempre aconteciam quando o sol se punha. Minha primeira experiência assustadora aconteceu em uma noite normal de trabalho. Era por volta das 22 e eu tinha acabado de tomar banho. O prédio inteiro estava trancado, eu mesma tinha checado tudo. Tínhamos até uma câmera na porta da frente, daquelas que avisam quando alguém chega. Eu estava no banheiro quando, de repente, ouvi alguém batendo na porta. Fiquei confusa. Não tinha recebido nenhum aviso da câmera da entrada. Por um momento, pensei que pudesse ser um colega de trabalho. Mas isso não fazia sentido. Por que um colega bateria na porta do banheiro sabendo que eu era a única pessoa lá? Um pouco nervosa. Falei alô? 2 vezes. Ninguém respondeu. O silêncio só deixou tudo mais assustador. Juntei coragem e abri a porta devagar. Para minha surpresa, não havia ninguém lá. O corredor estava completamente vazio. Ainda sem entender o que tinha acontecido, fui checar as câmeras de segurança. Nas imagens, dava para ver só eu mesma espiando para o corredor. Não aparecia mais ninguém em nenhum lugar do prédio. Essa experiência já foi bem assustadora, mas a noite ainda não tinha acabado. Mais tarde, por volta das 4 da manhã, algo ainda mais estranho aconteceu. Eu estava dormindo quando fui acordada por um barulho. Parecia alguém falando alô, do lado de fora do quarto. Mas o mais assustador é que a voz era igualzinha à minha. Fiquei deitada na cama, sem me mexer,
com o coração batendo forte. Será que eu tinha imaginado aquilo? Ou será que tinha mesmo alguém, ou alguma coisa, imitando minha voz? Demorei muito para conseguir dormir de novo naquela noite. As coisas estranhas não pararam por aí. Tínhamos um costume no hotel. Toda noite, antes de dormir, ligávamos uma música calma para os cães. Usávamos várias Alexas espalhadas pelos cômodos da casa enorme. Era um jeito de manter os animais tranquilos durante a noite. Numa certa manhã, acordei e notei algo diferente. Todas as Alexas estavam desligadas. Isso era muito estranho, porque eu tinha certeza de que as tinha deixado ligadas na noite anterior. Fiquei pensando como isso poderia ter acontecido, mas o mais esquisito estava por vir. Enquanto eu andava pela casa, confusa com as Alexas desligadas, ouvi uma música vindo da cozinha. Era baixinha, mas dava para ouvir bem. Quando cheguei mais perto, percebi que era uma música muito especial para mim. Uma canção que eu adorava, mas que com certeza não fazia parte da lista de músicas para os cães. Fiquei parada, ouvindo aquela música familiar tocar suavemente. Como ela tinha começado a tocar? Por que justo aquela música? Eram perguntas que eu não sabia responder. Ainda tentando entender o que estava acontecendo, fui até o banheiro. Assim que fechei a porta, a música parou de repente. O silêncio que se seguiu era quase assustador. Parecia que a música tinha esperado eu me afastar para parar. Decidi continuar minha rotina, tentando não pensar muito no ocorrido. Fui para outra parte da casa para começar a soltar os cães para o passeio da manhã. Deixei os animais saírem e depois os chamei de volta para dentro. Foi nesse momento que algo ainda mais estranho aconteceu. Sem nenhum aviso, a mesma música que eu tinha ouvido na cozinha começou a tocar. Mas dessa vez, vinha de uma Alexa completamente diferente, em outro cômodo da casa. Com o tempo, essas experiências estranhas começaram a afetar todos nós que trabalhávamos no turno da noite. Alguns colegas até pediram para mudar de horário, não aguentando mais o clima assustador que tomava conta do hotel quando escurecia. Uma noite, decidimos fazer uma pequena investigação. Juntamos coragem e começamos a explorar as partes mais antigas do prédio, aquelas que ficavam mais próximas do antigo lixão. Levamos lanternas e até um gravador, caso ouvíssemos algo estranho. Enquanto andávamos pelos corredores escuros, os cães começaram a agir de forma estranha. Alguns latiam para o nada, outros se escondiam nos cantos de suas baias. Era como se eles pudessem sentir algo que não podíamos ver. De repente, ouvimos um barulho vindo de uma sala que usávamos para guardar coisas velhas. Quando abrimos a porta, vimos que vários objetos tinham caído no chão. Entre eles, havia uma foto antiga do terreno, de antes da construção do hotel. No verso da foto, havia uma data e uma frase misteriosa. O que foi enterrado não deve ser mexido. Essa descoberta nos deixou ainda mais curiosos. Começamos a pesquisar sobre a história do lixão e descobrimos que, anos atrás, houve um acidente grave no local. Várias pessoas tinham morrido e seus corpos nunca foram encontrados. Será que o hotel tinha sido construído em cima desse terrível segredo? Depois dessa noite, as coisas ficaram ainda mais intensas. As músicas nas Alexas começaram a mudar sozinhas para canções tristes ou assustadoras. Às vezes, ouvíamos vozes chamando nossos nomes quando estávamos sozinhos. Os cães pareciam ver coisas que não podíamos enxergar, latindo para cantos vazios ou se recusando a entrar em certos cômodos. Decidimos contar para o dono do hotel sobre nossas experiências e o que tínhamos descoberto. No início, ele não acreditou, achando que era apenas nossa imaginação. Mas uma noite, enquanto ele fazia uma visita surpresa, viu as luzes piscando sem motivo e ouviu passos no andar de cima, mesmo sabendo que não havia ninguém lá. Assustado com o que viu, o dono finalmente levou nossas preocupações a sério. Ele chamou um médium para fazer uma limpeza energética no local. Durante o processo, o médium disse que havia muitos espíritos presos ali, confusos e assustados. Ele passou horas tentando ajudá-los a encontrar paz. Depois disso, as coisas melhoraram um pouco. As coisas estranhas diminuíram, mas não pararam completamente. De vez em quando, ainda ouvíamos um barulho sem explicação, ouvíamos uma sombra de canto de olho. Continuamos trabalhando lá, mas agora com um novo respeito pelo passado do lugar e pelos segredos que ele guardava. Aprendemos a conviver com o mistério, sempre atentos e cuidadosos durante as longas noites no Hotel dos Cães. Essa experiência nos ensinou que há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar. E que, às vezes, o passado de um lugar pode afetar seu presente de jeitos que não entendemos totalmente.
Nunca pensei que meu trabalho como guarda noturno em um museu pudesse ser tão assustador. Tudo começou numa noite de quinta-feira, aparentemente normal. Eu estava fazendo minha ronda habitual, checando as salas uma por uma. O museu ficava numa casa antiga, daquelas grandes e cheias de cômodos. As paredes eram de madeira escura e rangiam a cada passo. O cheiro de mofo e antiguidade estava em todo lugar. As luzes fracas deixavam sombras estranhas pelos cantos, como se algo estivesse sempre se escondendo. Enquanto eu andava pelo corredor do segundo andar, ouvi um barulho. Parecia o som de passos, bem leves, vindo de uma das salas. Meu coração disparou. Eu sabia que estava sozinho no prédio. Ou pelo menos deveria estar. Com a lanterna na mão, fui devagar até a porta da sala. A madeira velha rangeu quando eu a empurrei. Dentro, tudo parecia normal. As estátuas antigas estavam em seus lugares, olhando para o nada com seus olhos de pedra. De repente, um movimento chamou minha atenção. Jurei ter visto uma das estátuas se mexer. Mas isso era impossível, certo? Pisquei várias vezes, tentando entender se era só minha imaginação pregando peças. Decidi ficar na sala por um tempo, observando. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Minutos se passaram e nada aconteceu. Já estava prestes a sair quando ouvi um sussurro, tão baixo que quase não percebi. Parecia vir de trás de mim. Virei rápido, apontando a lanterna, mas não havia ninguém lá. Só as estátuas, imóveis como sempre. Saí da sala com pressa, fechando a porta atrás de mim. Tentei me convencer de que era só o cansaço me fazendo imaginar coisas. Mas uma sensação estranha não me deixava. Era como se algo estivesse me observando. O resto da noite foi um teste para meus nervos. A cada canto que eu virava, esperava ver algo fora do lugar. Cada sombra parecia se mover quando eu não olhava diretamente. E aquela sensação de estar sendo observado não ia embora. Quando o sol finalmente nasceu, eu estava exausto e assustado. Contei para meu colega do turno do dia sobre o que tinha acontecido. Ele riu e disse que era só minha imaginação. Mas eu sabia que tinha acontecido algo estranho naquela noite. E algo me dizia que não seria a última vez. Mal sabia eu que aquela noite era só o começo. As coisas estranhas no museu estavam apenas começando, e eu estava prestes a descobrir segredos que talvez fosse melhor deixar escondidos. Na noite seguinte, voltei ao trabalho com um nó no estômago. Tentei me convencer de que nada aconteceria. Mas algo dentro de mim sabia que as coisas estavam diferentes. Logo no início do turno, as luzes começaram a piscar. Primeiro, pensei que fosse um problema elétrico. Mas então notei um padrão estranho, como se alguém estivesse brincando com o interruptor. Fui até o quadro de luz, mas estava tudo normal. Quando voltei, encontrei todas as portas do corredor abertas. Tenho certeza de que as tinha fechado momentos antes. Meu coração começou a bater mais rápido. Decidi fazer uma ronda completa no museu. Em cada sala, sentia como se algo estivesse me seguindo, sempre fora do alcance da minha visão. O ar parecia mais pesado, difícil de respirar. Na sala das pinturas, notei algo estranho. Um dos quadros, o retrato de uma mulher antiga, parecia diferente. Os olhos da mulher, que antes olhavam para frente, agora pareciam me seguir. Esfreguei os olhos, pensando que era só minha imaginação. Mas quando olhei de novo, tive certeza. Os olhos tinham se movido. De repente, ouvi um som vindo do andar de cima. Parecia música, muito baixa e distante. Uma melodia triste e antiga que eu nunca tinha ouvido antes. Subindo as escadas, o som ficava mais forte. Cheguei ao terceiro andar, onde ficavam os objetos mais antigos do museu. A música vinha de uma sala no final do corredor. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria a porta. Dentro da sala, vi algo que gelou meu sangue. Uma caixa de música antiga, que eu sabia que estava quebrada há anos, estava tocando sozinha. A bailarina de porcelana girava lentamente, sua sombra dançando nas paredes. Quando me aproximei, a música parou de repente. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Olhei mais de perto e vi algo gravado na base da caixa. Para Elizabeth, com amor eterno. Naquele momento, senti uma presença atrás de mim. Virei rapidamente, mas não havia ninguém lá. Só uma sensação de frio intenso, como se alguém tivesse passado por mim. Saí correndo da sala, meu coração batendo tão forte que achei que ia explodir. Quando cheguei ao primeiro andar, ouvi um barulho vindo da recepção. Era o telefone tocando. Com as mãos tremendo, atendi. Do outro lado da linha, ouvi apenas estática, e bem baixinho,
a mesma música da caixa. Então, uma voz de mulher sussurrou: "Ajude-me!" Larguei o telefone, aterrorizado. Naquele momento, percebi que o museu guardava segredos muito mais sombrios do que eu poderia imaginar. E eu estava no meio de algo que não entendia, mas que parecia muito, muito perigoso. Nos dias que se seguiram, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Objetos mudavam de lugar sozinhos. Às vezes, eu ouvia vozes sussurrando meu nome. Uma noite, encontrei todas as cadeiras da sala de reuniões empilhadas no centro, formando uma torre impossível. Decidi investigar a história do museu. Descobri que a casa tinha pertencido a uma família rica no século XIX. O último dono foi um homem chamado Edward, que perdeu a esposa, Elizabeth, em circunstâncias misteriosas. Numa noite particularmente assustadora, encontrei um diário escondido atrás de um quadro. Era de Elizabeth. Nas últimas páginas, ela escrevia sobre o medo que tinha do marido e como planejava fugir. A última entrada dizia: "Se algo me acontecer, saibam que foi Edward." Enquanto lia, as luzes começaram a piscar loucamente. Ouvi um grito agudo vindo de longe, seguido pelo som de algo pesado sendo arrastado. Corri para o corredor e vi marcas no chão, como se alguém tivesse sido arrastado. Segui as marcas até o porão, um lugar que sempre evitávamos por ser muito velho e perigoso. A porta estava aberta. Lá dentro, vi algo que me fez congelar de medo. No centro do porão, havia um círculo de velas acesas. No meio, a caixa de música tocava sua melodia triste. E pairando sobre ela, uma figura translúcida de uma mulher em um vestido antigo. Ela olhou para mim com olhos cheios de tristeza. "Você encontrou a verdade", ela disse com uma voz que parecia vir de muito longe. "Agora você pode me ajudar a descansar." De repente, outra figura apareceu. Um homem com roupas antigas e um olhar furioso. Ele avançou para a mulher, mas passou direto por mim. "Você não vai embora, Elizabeth!" ele gritou. Entendi então que estava vendo os fantasmas de Edward e Elizabeth, presos em um ciclo eterno de sua última briga. Sem pensar, corri e peguei a caixa de música. Algo me dizia que era a chave para libertá-los. Com toda a força, joguei a caixa no chão, quebrando-a em 1000 pedaços. Um vento forte varreu o porão, apagando as velas. Ouvi um último suspiro de alívio, e então, silêncio. Quando acendi minha lanterna, o porão estava vazio. As marcas no chão tinham sumido. Era como se nada tivesse acontecido. Nos dias seguintes, o museu ficou diferente. O ar parecia mais leve, as sombras menos ameaçadoras. As coisas estranhas pararam de acontecer. Contei tudo ao diretor do museu. Ele ficou chocado, mas acreditou em mim. Decidimos manter a história em segredo, mas criamos uma nova exposição sobre a família que morou na casa, contando sua história verdadeira. Às vezes, tarde da noite, ainda acho que ouço uma melodia distante. Mas agora não tenho mais medo. Sei que ajudei a trazer paz a este lugar. E aprendi que alguns segredos do passado precisam vir à luz para que as almas possam, finalmente, descansar.